Fala galera, aqui é o Paco, bem-vindo ao RPGX. Hoje eu vou estar passando para vocês um pouco do raio-x, né, das opções, o que que é a física ali do mercado, como que funciona essa mecânica, né, do Edge do Market Maker, como que funciona ali as gregas que a gente olha, né, delta, gama, né, o que que é uma call, o que que é uma put, né, o que que é derivativos ali, algumas regiões de interesse vou estar trazendo para vocês entender melhor o que que é, né? Porque muita gente deve se perguntar, né? Por que que o mercado sobe, por que que o mercado cai, por que que ele parou naquela região, por que que daquela região em si ele acabou explodindo, né? Então, esse movimento do mercado, né? Então, eu gostaria de estar apresentando algumas situações aqui para vocês, tá? O que são as opções e anatomia do contrato, né? O que está ali constitui um contrato de opção, né? O moneyness, informação de prêmio, né? Como que funciona ali a questão de ganho em opções. Lembrando que esse vídeo não é focado para quem vai operar opções, esse vídeo é mais para a galera que está querendo se beneficiar das informações que a gente consegue obter no mercado de opções para estar operando ali o teu day trade, teu intraday, né? Entender de fato a estrutura que ocorre por trás, mesmo a galera que opera a longo prazo, mesmo a galera de position, conseguir, né, de fato se beneficiar dessa posicionamento, né, dessas informações que a gente consegue obter hoje, né? A gente vai estar trazendo aqui as gregas, né, delta, gama, teta e vega, né? 4 vai ser o delta, red, o regime de gama, né? Zona magnéticas, né? E efeito de edge, né? Framework e 6 passos e derrubando os mitos, né? Alguns mitos aí que podem muita gente já ter ouvido e às vezes leva como uma verdade e não é bem assim que funciona. Então a gente vai lá, a camada oculta do mercado, né? Opções não são o ativo, são contratos de expectativa sobre o que vai acontecer com ele, né? Uma call é o direito de compra, né? Funciona como um seguro de alta ou alavancagem para crescimento, né? Alguém ali que está buscando especular para o lado autista, né? Você lucra quando o ativo sobe acima do strike. Então, a direção de quem tem ali uma call é alta, né? Ele busca que o preço do ativo suba, né? O delta dela é positivo, né? E o gatilho, ali no caso, é o strike que ele está comprando aquela put, né? Aqui é aquela call, no caso. A, Input, a gente tem o direito de vender, certo? Então funciona como seguro de baixa ou proteção contra quedas. Você lucra quando o ativo cai abaixo do strike ali que você tem, né? Aquela put. Então a direção é baixista, né? O delta dela é negativo e o gatilho é a partir do momento que ela passa daquele strike que você tem nela, né? O ativo é concreto, né? A opção é um contrato em cima da expectativa do que vai acontecer com o ativo, né? Então, as opções, elas têm essa, essa nuance, né? Essa forma de entender ali, né? Igual aqui, opções e futuros. Futuros é obrigação, né, para ambos os lados. Então, quando você aciona uma ordem futuros, você tem a obrigação ali dela. Já em opções, de exercer ela. Já em opções, ele dá o direito para o comprador e a obrigação para o vendedor, né? O vendedor de opções, tanto put quanto call, a pessoa que vende ali, ele tem a obrigação, né? Já o comprador, ele tem o direito de exercer ou não aquela opção, né? A anatomia de um contrato, né? Os quatro elementos que formam aí a fundação estrutural de qualquer operação com opções, né? O ativo objeto, o mercado básico, a opção acompanha, exemplo, Bitcoin, S&P, né? A opção deriva desse ativo, daí o nome derivativo, né? Strike, exercício, preço-alvo, né? Para caos, o ativo deve ficar acima, para puts, o ativo deve ficar abaixo. É o nível a ser batido, é o nível ali, por exemplo, de interesse, né? O nível que você vendeu ou comprou aquela call, né? Ou aquela put, é aquele nível ali como se fosse o seu 0 a 0. O vencimento, né? A data exata de que o contrato expira. Após essa data, a opção perde total o valor.
o tempo é inimigo do comprador, né? Quem detém as opções, o tempo é o inimigo dele, né? No caso ali, acaba corroendo, né, o ganho dele. O prêmio, o preço pago para o direito, né? Custo, risco máximo do comprador, igual a valor intrínseco, mais valor extrínseco, tempo mais vol ali no caso, né? Toda opção no mercado tem esses quatro ingredientes, sem um deles o contrato não existe. É o motor duplo, né? Call versus put, compra ou venda, né? Cada posição tem um perfil de risco e objetivo completamente diferente, né? Em call, quem compra a call, o objetivo é lucrar com a alta do ativo acima do strike, né? Acima do strike que ele comprou aquela call. O ganho é ilimitado, quando mais sobe, mais vale, né? Quem tem uma call, por exemplo, comprada em 6.000, né? Ele tem o direito de comprar o ativo em 6.000. Então, a partir do momento que aquele ativo vai subindo, vai subindo, vai subindo, ele detém aquela call, aquilo ali só vai aumentando, né? Porque a diferença ali é o prêmio dele, né? Então, o risco ali é limitado ao prêmio pago, né? Teta, inimigo perde valor todo dia, então conforme vai indo a expiração dessa opção, ela vai perdendo o valor, né? Perfil Trades Bulls alavancado, né? Então é quem opera ali visando alta no mercado. Quem vende call é o que? Ele coleta o prêmio, né? Aposta que ativo não passa do strike. Então eu vendo uma call na posição no strike, né? 7.000, então eu não quero que a partir daquele momento o preço suba ali daquele 7.000. Então a intenção é que ele, né, detenha ali, trave naquela região e caia para mim poder, né, ganhar com a minha operação, né, de venda de call. Né? O ganho é limitado ao prêmio recebido, né? Você vende já ganha aquele prêmio ali do valor que você vendeu, né? O risco é ilimitado, se o ativo disparar, né, para cima, começar a subir, você tem uma perda infinita, né? Porque o ativo pode subir a valores independentes que você não consegue prever, né? Subir infinito. É, o teta aliado, no caso, o prêmio se corrói a favor, então ali quanto quem mais não detém o teta, ele vai ajudar, né? Ele vai é, corroer o prêmio de quem está com a contraparte da opção, né? O perfil vendedor, né? Quem vende aí visa mercado baixista, ou market make ou edge portfólio, né? Então, esse é o perfil de quem vende ali, então uma call, né? Vamos em put agora. Put é o direito de vender o ativo. Então quem compra put, o objetivo dele é lucrar com a queda ou proteger um portfólio. Então ele compra a put, é como se ele comprasse o direito de vender, né, o ativo naquele strike, naquele preço, né? Ganho alto, quanto mais cai, mais vale, né? Até zero, no caso, o limite. Risco limitado ao prêmio pago, no caso vai ser ali o prêmio da opção. Teta, inimigo, perde valor todo dia. No caso, conforme vai chegando perto da expiração, vai perdendo valor. Perfil, trades bears ou, né, edge defensivo institucional. Então, a galera que busca isso daqui é a galera que vai estar mais visando ali um trade baixista, né? Ou buscando uma defesa de carteira. Né? Venda de put, coleta de prêmio, né? Aposta que o ativo não cai abaixo do strike, então limita o ganho do prêmio recebido, ele vai estar recebendo ali a coleta do prêmio direto quando ele vende. O risco é alto, né? Se o ativo despencar, perda até a zero, né? No caso, você tem ali uma perda muito alta, se o ativo acabar caindo abaixo daquele valor. O teto ele é aliado também, né? Corrói o prêmio de quem está com a outra parte. E o perfil vendedor de volatilidade, né? Quem busca ali venda de volatilidade, ou o market maker, né? Fazendo o edge dele, né? Comprar opção igual a pagar prêmio, risco limitado, ganho potencial grande. Vender opção igual a receber o prêmio, né? O ganho é limitado, o risco pode ser enorme, né? Então, o perfil normalmente de trader de opções seria mais compra de call, compra de put, né? A contraparte seria mais
é um perfil ali de quem está se redeando ou fazendo ali, fornecimento dessa liquidez, né? Os quatro perfis de posição aí, cada combinação de instrumentos mais direção gera um resultado completamente diferente. Então, long calls, você paga um prêmio pelo direito de comprar o ativo no strike, né, no preço. Se o ativo subir além do strike, mais prêmio você lucra. O prêmio é seu risco máximo, né? Então, ganhos ilimitados para cima, né? O risco igual a prêmio pago, né? Delta positivo, ele fica ali de mais zero ou mais um. No caso, é, aqui a gente vai estar explicando um pouquinho melhor esse delta aí mais para frente. O θ é o inimigo, né? O θ é o tempo ali, é o que corrói, né? Até a expiração da opção, né? O short call aqui, quem venda de call, você recebe o prêmio e assume a obrigação de vender se o comprador exercer. Funciona se o ativo fica abaixo do strike até o vencimento, né? O ganho disso é o prêmio recebido, então você recebe o prêmio ali por vender aquela short. O risco é limitado se o ativo subir, né? O delta aqui ele varia de menos 0 a menos 1, né? E o θ é aliado, né? O long put, né? Quem compra ali put, você paga um prêmio pelo direito de vender. Se o ativo cair abaixo do strike, você lucra. Mas você muito usado como seguro de portfólio, né? Então a galera usa isso aqui como um edge, às vezes está posicionado lá no futuros ou às vezes está posicionado em spot, né? Tem os contratos, tem os papéis, né, das ações e acaba se travando em opções para se o preço acabar caindo ali, às vezes tem algum movimento do dia ou até mesmo esperado, eles se travam em puts, né, ali para poder não ficar vulnerável a essa queda ou até, né, especular um pouco ali a queda, mas a princípio é para trava. O ganho alto, né, ativo até zero, quem está com compra de put tem o direito de vender no strike que foi feito a operação ali, então se o ativo for a zero, o ganho dele é alto, né, o risco igual a prêmio pago, o delta dele fica negativo, menos zero a menos um, e o θ é inimigo dessa posição, né? Então, a corrói ali, quem detém a opção sempre corrói ela, né? Short put, você recebe o prêmio e assume a obrigação de comprar se exercido, né? Funciona se o ativo ficar acima do strike, risco ativo despencar, né? Então, se você está short put ali e caso o ativo despencar, é um risco muito alto você ter, né? O ganho é igual ao prêmio recebido, né? Você recebe o prêmio ali que assume. Basicamente, é a casa dessas operações, então comprador de cal que tem o direito de comprar, paga um prêmio. Esse prêmio aqui é pago para o cara que está aqui, ó. Você recebe o prêmio. Então, quem compra a cal está pagando um prêmio para quem está vendendo a cal. Quem compra a put está pagando um prêmio para quem recebe, quem vende a put. Então, recebe aqui o prêmio, aqui paga um prêmio. Então, basicamente, para você entender no mercado, é esses perfis, né, de posição de opções, né? Comprador de opções igual a risco definido, paga teta, né, no caso que é o tempo ali de corrói. O vendedor de opção igual a recebe teta, mas assume a obrigação de risco assimétrico, né? Ele recebe ali o que é corroído pelo teta das compras de call, compras de put, né? Porém, ele tem um risco ali assimétrico. O mapa geográfico do preço, né? O Moneyness, onde mora a sensibilidade. O exemplo aqui, né? Tá usando o Bitcoin a 100k, né? Se a gente está aqui em 100k, strikes que estão próximo aqui, eles estão ATM, né? Que no caso seria zona de máxima sensibilidade. Gama e delta reagem com violência, né? Qualquer movimentação é amplificada. Então é uma zona muito sensível a essas movimentações. São zonas onde a gente de fato presta bastante atenção para entender ali, às vezes, um strike, né? Um suporte, uma resistência que favorece, né? ITM já são opções que já têm valor real, se exercida agora, delta alto, né? Movimento do ativo reflete
diretamente ao prêmio. São opções que estão basicamente positivas, né? Tem o delta ali que estão dentro do dinheiro, né? E opções OTM, que são só valor de expectativa, são opções que ainda não atingiram, né, o strike delas ali, então elas não estão dentro do dinheiro ou no dinheiro, né, para estar com o valor, né, extrínseco nelas ali já para ser executado, né? ATM é o campo de batalha, os marketmakers precisam reagir mais rápido aqui e a reação é sempre violenta. Então, nessas zonas onde a gente entende que tem essa reação, a gente se beneficia desses movimentos, tá? A anatomia do prêmio, né? Valor real versus valor expectativas matemáticas, o que está pagando e por quê. Valor intrínseco, o presente, né? O quanto a opção de verdade vale de verdade ser exercida agora, né? Existe apenas em opções ITM, intrínseco igual spot menos strike. Então, por exemplo, eu tenho uma opção lá, né? Eu tenho uma call, né? Lá em 100k e o Bitcoin está em 110k. Né? Então, o valor intrínseco dessa operação é de 10 mil dólares, né? Então, é a diferença ali entre spot e strike da tua opção. Valor extrínseco, o futuro, né, o prêmio pago pela expectativa, alinhamento por três forças que se combinam, teta, tempo, quanto mais longe o vencimento, maior, pega, vol, implícita, medo igual a prêmio inflado, né, e Monenese ATM tem o maior extrínseco, né, então opções ali que estão fora, fora do dinheiro ali, né? Então, com um valor extrínseco maior, né? Valor intrínseco que já é real agora, né? Valor extrínseco, tempo mais volatilidade, mais expectativa, né? Se o preço for subir, se o preço chegar lá, é igual a prêmio total que você paga, né? Como que funciona ali. O extrínseco é o combustível que se queima com o tempo. Cada dia que passa, o teta corrói esse valor. Ele é o inimigo silencioso do comprador, tá? Comprador de opção. O painel de sensibilidade, medidor matemático que antecipa o impacto de cada variável no prêmio, né? Delta, a velocidade, a direção, né? Variação do prêmio para cada $1 de movimento no ativo. Então, se o preço ali, né, call, é 0 a 1, né, put de 0 a -1, é o delta delas, né? Delta de 0,5, igual a opção, move 50 centavos para cada $1, né? ITM é igual a 1, né? Elas já estão a $1 ali, move $1 a cada $1. ATM 50 centavos e OTM 10 centavos. Slide seguinte, o delta em detalhes, né? Vou estar explicando como que funciona ali o delta e como que é esse ajuste do prêmio. O gama, né? O conta giros, é o acelerador, né? A velocidade de mudança do delta, a aceleração de exposição, máximo perto do ATM. Então, perto do preço atual, né, que foi igual a gente falou ali agora há pouco. Perto do preço atual do spot, vai ser onde vai ser máximo ajuste ali do Smart Make, vai ser onde vai ser máximo impacto da exposição ali do gama, né? Força ajustes rápidos pelos market makers, conforme o maior gama ali tá. Motor de gama squeeze e rompimentos, né? No caso, a gente vai estar explicando um pouquinho mais à frente como que funciona. O teta, né? A erosão, o relógio, a perda inexorável de valor extrínseco com o passar do tempo. Acelera violentamente perto do vencimento, né? O vencimento das opções ali, ele vai sendo corroído cada vez mais. O inimigo do comprador é aliado do vendedor. Quem detém a opção acaba sendo prejudicado, quem, né, vende a opção acaba sendo beneficiado. 0DT é igual a teta colapso em horas, né? 0DT a gente sempre trata aqui como opções que vencem no mesmo dia. E quando o fato chega perto do próximo ao vencimento dela, ela acaba, né, sendo mais forte aí. Vega, né? O clima, o preço do medo, o impacto da volatilidade implícita no prêmio, né? E V alta igual a medo, euforia, opções caras. E V baixa igual a calma, opções baratas.
alta em opções ATM e prazo longo, né? Então, assim, quando você identifica uma zona que ela tem muita volatilidade, está com vega muito alta, quer dizer que aquela zona ela pode estar, né, com medo ali, né? As opções vão estar caras naquela região, vai impactar bastante no preço das opções. O delta é onde você está, o gama é a aceleração, o θ é o relógio que corre contra você e vega é a tempestade que chega, né? A volatilidade ali vai depender do medo ou a calmaria do mercado, né? Por isso que é a tempestade. O delta, né? A direção da opção aqui para a gente entender. O delta mede o quanto o preço das opções tende a variar quando o ativo, objeto, né, se move. Então, quando o preço ali do ativo acaba se movendo, você tem ali o preço da opção. Em linguagem simples, se o preço do Bitcoin sobe $1, é quando essa opção tende a subir ou cair. Em resposta ao delta, faixa por instrumento, né, de delta positivo, no caso do call ali, varia delta positivo de 0 a 1 e put são delta negativo de 0 a -1. Tabela de referente aqui, exposição máxima seria mais 1, né? Exposição comprada parcial 0,50, quase sem sensibilidade ao preço, 0, né? Exposições vendidas menos 50 e exposições vendidas máximas menos 1. O delta é a primeira grelha que todo trade precisa dominar, ela é a bússola. Sem entender o delta, você não sabe em que direção está exposto, né? Exemplos aqui dentro de call e put. Exemplos, call com delta de mais 50, Bitcoin a 100 mil, calls com delta de mais 50, Bitcoin sobe $1.000, a call ali vai estar subindo $500 de prêmio. Então é um valor muito alto ali em questão de alavancagem, né? Se a gente for ver, o BTC aqui cai, né, $1.000, a call cai menos $500 ali, né, de ganho. Uma call com um delta de mais 50 se comporta como se você tivesse comprado em meio Bitcoin em termos de sensibilidade. Então, assim, é um valor de alavancagem alto ali, tá? Exemplo, put com delta, né, menos 50. Mesma situação lá, você vai variar. Então, meio que vocês entenderam que $1, se variar, o ativo tiver ali com 0,50 ou 1, vai ser a mesma situação que vai estar variando, né? Ali vai ser vezes, né? A quantidade de movimento do mercado. Então, movimento 1.000 vezes 1 seria $1.000, vezes 0,5 seria $500, tá? No caso aqui, o Moneyness, né, das calls seriam basicamente isso. ATM, né, calls, ATM, elas estão, no caso aqui, caindo, é o 100, 95, 90. Então, quem está abaixo do preço, no caso aqui está acima, mas quem estaria abaixo, né, no preço menor, ele estaria ITM dentro do dinheiro e o delta dele estaria nessa perspectiva. Já quem está fora do dinheiro, né, o delta aqui varia pouco, né, é bem pequeno o delta dessas opções. Então, input também é a mesma situação. Quem está abaixo, no caso, como ela é visando baixista, quem está abaixo está fora do dinheiro e quem está acima estaria dentro do dinheiro. Então, basicamente, funciona desse jeito o delta das opções, né? O que varia. Então, por exemplo, pensa que aqui até aqui são $5.000. Então, $5.000 para quem está 0,85, né? Seria um valor ali alto, né, a se pagar de prêmio para ele. Então a alavancagem é muito alta aqui. A gente começa a entender ali como que funciona, né, as opções, o delta das opções dentro ali do mercado. Isso aqui não precisa se pegar muito, é só para de fato entender, né, o que opera, né, de fato, qual que é a região, o que que acontece naquela região. Porque, beleza, a região ali para, tá um nomezinho bonito lá, put wall, call wall, para ali o preço, é o resistência. Mas sabe o que que acontece lá? Não sabe. Então precisa ter esse conhecimento para você saber confiar naquela região, né? Saber por que que vai parar o preço numa região dessa, né? Como a posição afeta a exposição, né? Compra de call,
né, um delta de mais 70, você está comprado em alta, né? Ganha quando o Bitcoin sobe, sensibilidade de mais 70 por dólar. Então, a cada dólar que subir, você vai ganhar 70 centavos, né? Compra put, delta de é, menos 70, você está comprado em queda, né? Ganha quando o Bitcoin cai, sensibilidade de menos 70 por dólar, né? Exemplos aqui de delta mais um. A opção anda praticamente igual ao ativo. Se o Bitcoin sobe $1.000, essa opção sobe 1.000. É aquilo que eu comentei. Vai ser a quantidade de exposição que andar do movimento ali, né? Então teve a movimentação de preço de $1.000, $2.000, vezes o delta teu da opção. E daí sair ali o prêmio visando o lado que você tá. Aqui no caso, venda de call, delta menos 70, você fica com a exposição contrária, como se estivesse vendido, né? Delta efetivo para você, menos 70, perde quando o BTC sobe. Então, venda de call, né? Quem vende call, ele perde quando o BTC sobe. E venda de put, perde quando o BTC cai, né? São duas situações que você faz a posição contrária, né, no mercado. Delta zero, né? Delta zero, quase não reage ao preço. Movimento de $1.000, o BTC causa variação mínima ao prêmio. Alta alavancagem se o cenário muda, né? Então vai depender ali muito opções com esse delta, ela vai estar ali disponível para variar tanto para cima quanto para baixo. Ela vai ter um tipo de valor. Já a opção com delta maior, delta menor, ele vai ter outro tipo de valor no mercado. Então, às vezes, um cara para se proteger, ele tem que comprar uma opção que está ali no preço. Ele não vai conseguir um delta muito longe. Então, ele vai ter que gastar o valor alta ali para se proteger, né, para travar com aquela opção, aquela venda de opção, compra de opção. O Delta e Edge, né, via call. Trade compra call, market mate vende a call. Precisa comprar, no caso aqui, o trade vende uma call com delta de 0,50. O market make vende a call para ele. Ele precisa comprar 0,50 de Bitcoin equivalente como hedge, né? O BTC sobe, igual ao delta sobe 0,50 para 0,70. O market maker vai precisar de 0,50, né? No caso precisava de 0,50, agora ele vai precisar de 0,70. Compra mais 0,20 equivalente. Então, esse ajuste, né, de edge que vai acontecendo, ele meio que cria um loop, né, dessa pressão compradora. Então, é uma situação que a gente começa a entender e poder se beneficiar em certas regiões quando a gente entende esse tipo de movimento, né? Esse ajuste gera uma pressão compradora no ativo, preço sobe mais, delta sobe mais, novo ajuste, loop infinito. Então, assim, é uma situação que não um loop infinito, mas é um loop que acontece ali no mercado que vai beneficiar certas regiões, né? O delta visando aqui via put, né? O trade ele compra uma put com um delta de 50, o market mate vende a put. No caso, o market maker vende a put, né? Precisa comprar 0,50 de bitcoins, equivalente como ED. O Bitcoin cai, delta vai para 0,50, de 0,50 para 0,70. Market maker que tinha a posição vendida de 0,50 bitcoins precisa de 0,70, né, vendido, ele vende mais 0,20 para equivaler à operação dele ali, né, com o total. Esse ajuste gera uma pressão vendedora no ativo, o preço cai mais, o delta cai mais, novo ajuste e cria um loop, né? Então, assim, é esse tipo de situação que a gente busca entender hoje no mercado e nos beneficia, entendeu? Esse posicionamento, ele é muito interessante você saber em certas regiões para você saber como operar, né? O delta é a primeira grelha que todo trader precisa, né, dominar, porque ela movimenta esse tipo de ajuste ali no edge, né? A causadora de tudo isso. É o efeito do edge ali dentro que vai ocasionar esse movimento no mercado, né? A engrenagem oculta do Delta Edge, né? Opções que movem o preço pela necessidade de proteção do market maker. Então, aquilo que a gente falou ali, o ciclo, né? A agressão, o player compra o lote massivo de caos,
Posição, o market maker vende as calls e assume o risco da alta. Para neutralizar, o market maker é forçado a comprar o ativo real do mercado, então ele vai lá em spot, futuros. É essa compra, é, compra reais do market maker empurra o preço para cima, né? É um efeito ali. Então, esses efeitos aqui, tanto como o ciclo de baixa quanto o ciclo de alta, é o efeito que a gente busca no mercado, né? As opções não movem o preço sozinha, é o ajuste obrigatório da proteção do market maker e injeta fluxo real no mercado, entendeu? O segredo por trás do movimento inexplicáveis, o preço sobe porque o market maker foi obrigado a fazer o hedge. Então, você entende o poder dessa situação de que, cara, se eu tenho essa informação, eu consigo me beneficiar muito mais. Agora o preço não faz mais movimentos aleatórios, não está mais subindo porque teve um, dois, três, não está mais caindo porque passou e cruzou ali a média móvel. Não, tem uma estrutura por trás disso, tem muito dinheiro, né, por trás disso que faz movimento de preço. Como funciona o motor por dentro, né? Aqui, de novo, explicando uma forma ali de como é o ED, né? O trade compra, call, OTM ou ATM, agressão direcional, qualquer player, varejo, fundo, né? Market maker vende as calls, assume a outra ponta, agora está short delta, exposto ao risco de alta. Market maker compra o ativo real para fazer o hedge, né? Para neutralizar o risco, o market maker é obrigado a comprar o Bitcoin, as ações no spot ou futuros. O preço sobe, o delta da call aumenta. Quanto mais o preço sobe, mais o delta, o market maker precisa comprar mais o ativo, né? Então, é um loop ali de compra compulsória. Então, nessas regiões, a gente tem essa forma, né? Esse movimento do market maker, a gente começa a ver situações para a gente se beneficiar de certas movimentações, né? É, não é magia, né? É o mercado ali que faz essa mecânica, né? E a gente consegue, né, ver essa informação e se beneficiar dela, né? A chave, o market maker não especula, ele é um robô de proteção. Entender quando ele é obrigado a comprar ou a vender é ter o mapa do mercado, é saber, pô, naquela região ali eu sei que o market maker vai ficar exposto para a venda, então para que eu vou comprar ali? Naquela região o market maker vai ficar exposto para compra, por que eu vou vender naquela região? Por que eu não entro a favor do market maker? Entendeu? Então é esse tipo de informação que vai, né, nos ajudar aí a ter, né, uma melhoria em questão de performance, uma questão de entender de fato o que o mercado é e não é mais, né, aquela coisa de só olhar um candle ali, subindo ou descendo e tentar adivinhar para onde o preço vai. É o regime do mercado, né? Os market makers, eles alteram o clima de volatilidade, né? Gama positivo e gama negativo. O gama positivo, o edge vai contra a tendência do preço, né? O preço sobe, o market maker vende, no preço cai, o market maker compra, né? O resultado disso é uma baixa volatilidade, mercado preso em range. É normalmente quando você vê aquele dia, o mercado fica lateral, tenta romper, volta, tenta cair, volta. Então, assim, ele fica comprimindo essa volatilidade, né? Tipo, é quando há concentração de caos vendidos pelo market maker, né? Então, às vezes numa região de caual, você vê ele pinando várias vezes, batendo, 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 batendo. Naquela região, o preço está travado, o market maker está vendendo topo, comprando fundo, vendendo topo. Então, gera essa estrutura em range, né? Já em gama negativa, a gente tem um market maker em short gama, né? Ele é um amplificador, então ele vai a favor da tendência do preço. O preço sobe, o market maker compra mais, o preço cai, o market maker vende mais. Então o resultado é aumento da volatilidade, é rompimentos de topo e fundo, é rompimentos agressivos, né? Ele amplifica qualquer movimento. Ele causa uma cascata ali por questão de acionamento de stop, né? Entrada mais vendida e mais edge, então é um fluxo ali bem complicado, né? Tipo quando o preço ultrapassa o Gama Flip Point, né? O que acontece? O put wall está embaixo, o Gama Flip
é a região entre put wall e call wall. Então, quando rompe o gamma flip, né, o gamma fit point, é a região ali de gamma flip, a gente adentra a região de gama negativo. Então, é normalmente onde, né, tem esses aceleros, né? Gama positivo, trava, range, baixa vol, market makers são amortecedores. Gama negativo, explosivo, rompimento, alta volatilidade, né? Porque o mercado fica parado semanas ou explode de repente. É a virada de regime, é a fronteira entre escudo e fogo, né? No caso ali, entre, de fato, onde vai ser defendido a posição e onde vai ser acelerado a posição. Zonas magnéticas, né? A anatomia da estrutura do suporte, resistência e transição que ninguém mostra no gráfico, né? Caual é o teto, né? Alta concentração de caos, linha de transição entre gama positiva e gama negativa, resistência severa, pode segurar o preço, mas dificulta rompimentos estruturais. No caso aqui, ela é uma linha de transição, não basicamente, né? A linha de transição seria ao nosso Gamma Flip, mas o Kawal, ele é como se fosse o nosso teto máximo, né? A gente vai ter uma região ali onde tem muita exposição e normalmente o market maker vai vender naquela região. E ele vai tentar segurar o preço ali. Se caso o preço comece a superar essas regiões, ele vai ter o tal do short squeeze, né? Então ele vai squeezar ali quem está vendendo aquela região. Tudo aquela venda que ele fez antes, ele vai recomprar, reposicionar a carteira dele e vai dar continuidade no preço, né? O Gamma Flip é a fronteira, né, de crítica ali acima de acima dele é gama positivo e abaixo é gama negativo, né? Muda ali conforme a gente explicou sobre a atuação em gama positivo e gama negativo, né? Cruzar essa linha muda completamente o comportamento do mercado. Então a gente tem ela como uma referência, né, para saber como a gente vai estar atuando no dia. O Max Payne é um imã, onde a maioria das opções. O Max Payne é um imã, onde a maioria das opções expira sem valor, né? Ela age como uma gravitacional próximo ao vencimento. Ele tende a ser puxado ali, porque é uma região onde o market maker se beneficia, né? O preço tende a ser traído para esse nível no final do expiramento. Put-wall é o piso, suporte institucional, alta concentração de puts, né? Defesa institucional, concentração aqui para, para travar a queda, né? Funciona como rede de segurança de mercado. Porém, se ela for rompida, ela pode ser gerado ainda mais venda, ela pode ser gerado o famoso long squeeze, né? Que squeeze ali, limpa a galera que está em long, né? Essas zonas são invisíveis no gráfico de preço, mas quem lê opções sabe exatamente onde o preço vai travar ou explodir, né? Saber onde estão essas regiões é muito importante hoje em dia. Não tem como operar sem você saber onde é a tua região de interesse, entre Kawal, onde é seu Put-wall, onde é seu Gamma Flip, porque às vezes você está operando achando que é uma região ali legal e é um Gamma Flip, e aí você põe teu stop embaixo, você vai ser, né, violinado, ou se romper, você acaba, né, aumentando o stop ali, né, muita gente gosta de movimentar stop, que é uma coisa aí que só faz você quebrar a conta. Então a galera movimenta ali o stop, acaba, não, vou dar mais um tiquinho aqui. E isso é num gamma flip. E daí você vai movimentando, movimentando. Se você soubesse, pô, abaixo daqui, muda o gama e vai, né, acabar me squeezando aí, vai acabar, né, me estopando. Então você consegue identificar a zona e às vezes nem operar nessa zona, né? Espera a estrutura do mercado. Urgência do 0 DTE, né? Quando o relógio zera, a sensibilidade explode. 0 DTE. Operações, o que é 0 DTE, né? Contratos que vencem no mesmo dia, contratos com zero tempo restantes. Cada hora muda radicalmente o comportamento do prêmio do ED, né? Colapso do tempo, tempo, reação acaba, proteção precisa ser instantânea, pico de gama, mínima variável por força que é de desesperados dos market makers, alta vol intraday, movimento violento, especialmente nas últimas horas. Então, quanto mais passa perto do 0 DT, perto do vencimento, acaba sendo impactado mais ali esses níveis, né? A física do vencimento, né? Max Payne, o IMA,
Perto do vencimento atua como campo gravitacional. O preço tende a ser traído para o nível onde a maioria das opções, né, expira sem valor. Força, força ajustes institucionais que movem o preço, né? Zero tempo restantes transformam qualquer variação de objetivo. Zero tempo restantes, pico de gama, a faísca, né? Zero tempo restante transforma qualquer variação do ativo em um ajuste violento e imediato de edge. Um movimento de 0,5 pode causar reação de 3, 5 vezes no prêmio das opções, né? 0 DTE ATM, né? Em 0 DTE, identificar as causas estrutura, estratégia prática, né? Em 0DTE, identificar call, puts, walls e max pain é crítico. O mercado vai ser atraído por essas zonas por muito mais velocidade e violência que qualquer outro momento do ciclo. Então, perto dessas zonas, quando tiver ali no final do dia, no vencimento das opções, vai ser muito forte a sensibilidade que vai estar ocorrendo. Então, 0 DT é o nível final do jogo. O market maker está com o relógio no pescoço. Cada tique do preço é uma emergência para ele e oportunidade para quem sabe ler, né? Checklist aí, o checklist do fluxo oculto, as 6 perguntas que você faz antes de qualquer operação para ler a estrutura, né, institucional. Onde está o preço em relação aos meus wows, né? O call wow, put wow e ao gamma flip, onde eu tô, né? Qual que é o meu mapa? Eu tô mais numa região perto do put wow, perto do call wow, perto de um teto, perto de um chão, né? Tô numa zona de transição, né? Clima do mercado, o regime atual é gama positivo ou gama negativo, né? Vai travar ou vai ser agressivo aquele movimento, aquele clima do mercado ali, como que tá hoje, né? Relógio, qual a distância para o vencimento? O edge será imediato, 0 DT ou gradual, né? A gente está no início do dia, eu posso já visualizar, né, estratégias ali perto de Max Pain ou alguns outros fluxos que pode ser já necessário edge? Não, né? Tô no início do dia. Quando eu tô mais para o final do dia, aí pode ser que essas partes vão estar puxando bem mais, né? Qualidade do fluxo, o volume novo, pressão real, agressão, né? Ou apenas operinteres, né? Interesse, posições paradas, o preço versus topografia, né? Onde está o ativo em relação ao strike mais denso, mais perto do call ou do put wall, né? O strike mais denso seria o strike com maior região de gama. Então, esse strike tende a ser o alvo do dia, né? Ele tende a puxar para esses strikes com mais gama, né? E 6, a reação do preço, como o preço se comporta a testar essas zonas de conflito, né? Rejeição limpa ou absorção e rompimento, né? Antes de qualquer entrada, essas 6 perguntas te dizem se o vento institucional está a favor ou contra você. Então, fazer esse checklist antes de operar é a melhor, né, para você ter ali um mapa do teu dia, saber onde você tá, não tá operando nas escuras, né? Só porque o preço está subindo ou está caindo, né? Você está operando. Então, são situações que valem a pena hoje em dia você ter, né? Para estar utilizando. A falácia da direção, os erros mais comuns que destroem os traders iniciantes e a realidade estrutural, né? O mito, visão amadora, muito operistical, igual a preço vai subir direto, compra massiva de put, igual aposta enorme na queda, volume de operintres, são a mesma métrica, né? O market mix está sempre contra o trade de varejo, né? A realidade é totalmente diferente, né? A alta concentração de caos pode criar um call-out, teto rígido, segurando liquidez, bloqueando o rompimento, né? Grandes compras de puts são frequentemente heads defensivos de portfólios gigantescos de compra, não aposta de baixa, simplesmente. Volume igual a agressão momentânea, a batalha agora, né? Operintes igual a bagagem acumulada, o terreno onde o batalha acontece, né? O market maker não especula, ele faz simplesmente o edge dele. Entender onde ele é obrigado a agir é ter o mapa das forças invisíveis do mercado.
né? Esses mitos acabam matando alguns traders, né? Porque acabam focando em eh, algumas lógicas, alguns conceitos ali que não são verdade, né? A opção não te diz para onde o preço vai, né? Ela te diz onde o mercado tem medo de ir e onde os grandes estão defendendo, né? Essa é a nossa visão aí para como olhar opções, né? Então, um framework de decisão, né, 6 passos para método institucional, no caso, como ler o campo de batalha antes de entrar ali, como você entender como você vai estar operando no mercado, né, preço versus topografia, onde está o ativo em relação ao strike mais densos, dentro ou fora de walls, o regime, estamos em gama positivo, né, gama negativo, explosivo, rompimento, né, a urgência, qual é a exata distância temporal para o vencimento, o edge será imediato, deve ter ou tem prazo, né? Onde estão ancorados os call walls e put walls? Esses níveis são tetos ou pisos estruturais? A dinâmica do fluxo, né? O fluxo, volume novo, agressão real ou apenas operinteres antigo, novo fluxo, igual à intenção atual, né? A reação, como os preços se comportam ao testar zonas de conflito crítico, rejeição ou absorção, rompimento, né? Então você consegue validar com esse checklist, né? Como é, você está ali no mercado, qual que é o teu mapa do dia, como você vai estar operando hoje, né? Com essas 6 variáveis, você lê o campo de batalha antes de entrar. É a diferença entre trade amador e uma leitura institucional de fato, né? Então, o gráfico mostra o preço, o book mostra a liquidez, o fluxo mostra a agressão e as opções mostram a sensibilidade escondida do mercado, né? Então, a gente finaliza hoje aqui o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Se possível, se inscrever no nosso canal, se esse conteúdo fez, né, você se interessar, se esse conteúdo fez sentido para você, e você quer saber mais sobre essas estruturas de mercado, opções, né, como isso impacta aqui para quem opera day trade, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa teu like, e é isso aí, galera. Até a próxima.